falar nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nada melhor do que destacar uma importante líder brasileira, defensora do meio ambiente, reconhecida mundialmente e nacionalmente por essas suas lutas sociais, né? Também uma engajada e atuante líder humanitária junto a organizações que cuidam de pessoas idosas, às vezes pessoas deficientes, pessoas muito carentes, né? Realmente, ela é um exemplo de militância para o bem-estar, para a felicidade, vamos dizer assim, daquelas pessoas menos favorecidas, tá? Então, vocês vão gostar muito de ouvi-la, já não é a primeira vez que está aqui. Hoje o assunto também é bastante palpitante, né? O que a gente pode fazer dentro da casa da gente para colaborar com o meio ambiente? Será que é possível? Então, ela vai entrar aqui falando para nós do que se chama as tais das ODS. Né? Vocês já ouviram falar? Então, ela vai explicar daqui até dentro da nossa casa, tá bom? Bom dia a todas, né? Boa tarde no coração para quem está assistindo à tarde. Aqui é a Elizabeth Mariano e vamos falar, então, com a professora Cacilda, tá? Ela vai se apresentar para vocês, tá? Também com a formação dela, tudo direitinho, e o tempo que ela está nessa militância, tá? Da proteção ao meio ambiente. Professora Cacilda, uma honra mais uma vez, né? Eu sei que a sua entrevista não é entrevista, é aula, e estou muito honrados, né, com a sua presença novamente, conversando com nós mulheres, e transformando, né, os temas tão científicos, tão na área legal, às vezes, né, que as pessoas não têm todo o conhecimento, trazendo isso de uma informação bem acessível, que a gente entende que vai poder fazer isso diariamente, né? Muito honradas e deixo à disposição para o cumprimento e introduzir como a senhora quer falar sobre a senhora mesma, tá bom? Tá. De novo, é um prazer estar junto com vocês. A Elizabeth tem aí um trabalho bastante interessante de divulgação das coisas que estão em pauta no momento, e eu fico muito honrada toda vez que eu posso colaborar. Eu Muito bem. atuo na área de desenvolvimento social, né? Sou auditora de meio ambiente, auditora social, auditora das normas ISO, né? E, com isso, eu venho aqui falar um pouquinho da importância desse pacto mundial, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e para que, com que todos nós podemos colaborar. Não é uma coisa distante da gente, é o dia a dia da gente que vai fazer a diferença nesse mundo e deixar um legado para as futuras gerações. Muito bom. Então, vamos assim. Eu gostaria que, a princípio, a senhora dissesse o que é essa ODS, né, que a gente fala na sigla, tá? Digamos assim, a entidade responsável, vamos dizer assim, tá, que incentiva essa campanha mundial, né? E porque ela é voltada ao ambiente, ela é também para os governos, ela é para as empresas, para quem especificamente estão sendo todos convidados e obrigados a colaborar, né? Vamos lá. Então, ela vem uma sigla chamada ODS, que é Objetivo Certo. de Desenvolvimento Sustentável. Ele tem como meta, é um pacto global. Desde 2014 e meados de 2015, os países membros da ONU, e o Brasil se insere nesse contexto, ele vem falando eles se reuniram várias vezes, né, os países, para juntos, né, tentarem ver de que forma eles podem, nós podemos, né, que os países representam a população, podemos fazer para que a gente possa ter condição de sustentabilidade, né, de deixar um legado para futuras gerações. Porque nós estamos aí depredando o meio ambiente, a gente tem ações muito nocivas, né? A gente polui muito, a gente consome demais, e tudo isso faz com que a gente vai usando desenfreadamente os recursos naturais, e com isso a gente vai deixando sem condição de sustentabilidade mesmo, né? A gente depreda, a gente desmata, a gente consome em excesso, e esse pacto, ele tem essa proposta, conscientizar as pessoas, primeiro a gente disseminar o conhecimento de como a gente pode atuar, a gente tem até dentro
da internet, a gente tem um endereço para que você possa ser signatário. Signatário é aquela pessoa que assina embaixo, né, as ações que foram implementadas e foram decididas. E começo de 2016 foi lançada. Então, nós já temos aí bastante tempo e alguns países já estão bem adiantados, né? E nós, no Brasil, né, e América Latina em geral, ainda estamos caminhando. Até por conta nossa cultura, né, de não ter rastreabilidade, de não ter guardando as evidências do que a gente faz. Então, eu acredito assim, que o Brasil até tem alguns feitos. O Sul está bem, né, cotado, tem alguns estados que estão avançados, mas poucos registros. Nós temos que registrar os nossos feitos, né, para que a gente possa, para que saibam, né, e que possam nos imitar. Eles são 17 Então, objetivos. dentro dessa ODS, digamos assim, que a senhora vai falar, que atinge mais a nós como mulheres cidadãs, donas de casa, mães de família, né? A senhora está destacando aquela que se refere ao meio ambiente local, vamos dizer assim, tá? Quais seriam os 5 focos que na nossa simplicidade, no nosso lar, ou na mansão, ou na favela, né? A gente possa ter a consciência de colaborar, né? Como que a dona de casa, né, ou a empregada doméstica, a vovozinha que está ajudando lá, né? Como que a gente vai conscientizar que a gente pode fazer alguma coisa dentro da casa da gente que de alguma forma colabora também com o universo, né? Uhum. Então, o lema dos ODS, né, é que não deixar ninguém de fora e que todos podem colaborar, independente de fator cultural, financeiro. É importante que a gente, né, tenha essa visão de que eles falam dos 5 P's, que são as pessoas envolvidas, né, porque as pessoas são os agentes de mudança, cuidar do planeta, entender o planeta como algo bastante, né, a nossa casa, né, a casa-mãe que a gente fala. A questão da prosperidade, né, nós precisamos ter condição de sustentabilidade social, financeira e principalmente de aquisição, só que ela deve ser uma aquisição pensada, né, consciente. A paz, né, que é muito importante, nós precisamos de paz para viver, paz em todos os sentidos, né? E principalmente parcerias, porque nós somos muito importantes e quando a gente se une, são várias cabeças pensando, são pessoas com bastante diversidade e a ODS fala da diversidade, da importância da gente se unir e buscar aparar as arestas. São várias visões em torno de um único objetivo, né? As experiências se complementam, né, para as pessoas entenderem, né? Tudo é válido, tá? Por pouquinho que seja a experiência de uma pessoa, né, no grupo traz grande diferença, que às vezes ninguém sabia aquilo ali, né? E passa a saber a partir às vezes, da vivência da pessoa, às vezes coisa da família, né? Hábitos da família, de cuidado com o meio ambiente. A pessoa nem tem formação na área, mas a experiência familiar que ela relata é de grande colaboração e valia também, né? Então, as pessoas têm que entender que todas podem colaborar. Bom, Sim. quando a gente está falando e citando aqui essas ações através das ODS, né? O que objetivamente está sendo feito, vamos supor, resumido, em termos dos nossos governos, em termos das nossas grandes indústrias, né, empresas comerciais, enfim. Dizer que o comércio não tem nada a ver, eu acho que é uma chacota, porque ter posto de gasolina traz problemas para o meio ambiente. Uma churrascaria traz problemas para o meio ambiente, né? Uma oficina de carros, lavagem, o cheiro dos produtos, né, traz problema para o meio ambiente. Uma pessoa que fabrique coisas que são, sabe-se lá, para tomar um suco, né, com as sementes, as coisas, ou porque faz parte de um ritual, às vezes, assim, até muitas vezes para o delírio, como a gente diz, né, nem para satisfação. Tem pessoas que se drogam hoje com sementes de plantas e uma porção de outras coisas tão tristes, né? O cheiro, o perfume, o bom ou mau exalar dessas substâncias, né?
poucas que a gente falou aqui, trazem problemas para a vizinhança, né? Nós temos casos de pessoas que diziam: alguém frita cebola e eu quase tenho ânsias de vômito na minha casa. Passo mal. Por quê? Porque a pessoa tem alergia à cebola. Aí você vai dizer: mas eu estou fritando a cebola na casa de fulana de tal, não na... Entendeu? Então, eu acho que ainda está faltando um pouco das pessoas entender que o meio ambiente não é só plantinha na terra. É o que a gente provoca, né, que vai trazer a felicidade ou o dano ao outro também, não é? E está se utilizando, né, de uma coisa assim: eu estou cuidando de mim. Até que ponto o meio ambiente é cuidar só da própria pessoa ou de todos? O que dá para dizer aí? Eu brinco que não deveria ser meio ambiente, deveria ser ambiente inteiro, né? Porque nós estamos, né, em conjunto. E como diz a ODS, não pode deixar ninguém de fora. Só que esses 17 objetivos, eles foi pontual, porque sustentabilidade não é só meio ambiente, né? A gente tem É. o primeiro ODS, é erradicar a pobreza. Então, é todo um trabalho e qualquer um dentro da sua residência pode ajudar, né? Hoje a gente fala que para fabricar uma camisa, um jeans, gasta-se milhões de litros de água. E tem pessoas que têm 10 jeans. Eu falo, né, precisa de tudo isso? Então, como você pode ajudar nessa questão do ODS 1, que é erradicar a pobreza, dar condição melhor de vida? Doar o que você tem de excesso, né, e não consumir, né, reaproveitar, reutilizar, né, usar os R's todos aí que estão dentro. Outra coisa é a questão de deixar fome, né? Então, como você pode, dentro da sua casa, ajudar as pessoas, né? Colaborando, né? Ir a espaços onde doam marmitex, por exemplo, Padre Lancelotti, um restaurante de baratinho lá que tem no dia a dia, o Bom Prato, e colaborar lá, fazendo, ajudando a confeccionar, ajudando a levar, né, mantimento, doações de alimentos. Tem a questão da saúde, a saúde entra aí, né? É a saúde de qualidade. Então, se você tiver realmente uma pessoa do seu lado que tem umas práticas que não é saudável, pode abalar a sua saúde. Mas se ela está, né, dentro de um espaço que é dela, tem que ter um bom senso de ambas as partes. Não dá para falar que um está certo e outro está errado. O bom senso é ideal. Eu sou mediadora e conciliadora. Vai lá no tribunal que a gente resolve. A questão da educação, né? A educação com qualidade não é só a educação de banco de escola. É as educações no lar, é mostrar para os filhos bons atos para que eles não, para que eles sigam, né, esses exemplos. O maior professor do aluno são os pais, é a família. E, infelizmente, hoje muita família delegou lá na escolinha, né? E a escolinha nem sempre tem bons hábitos, né? Ou que deva ter, ou então pensa macro, não pensa individual, e essa criança acaba não tendo um referencial de vida para ir em frente. Então, são 17 objetivos e todos intercalados. Então, não dá para falar só o meio ambiente. O meio ambiente é um dos 17, né? Aí vem a questão da igualdade de gênero, vem a água saudável, né? Vem a questão de ter uma água que não prejudique a saúde, ter uma água que a pessoa possa ter higiene, só que tem que saber usar, né? Ela é um bem que é finito, então a gente precisa cuidar disso. O Brasil tem assim, um privilégio enorme, né? Porque ele tem água em abundância, diferente de outros países, né? Eu estive na França você não pode tomar 2 banhos, é caríssimo, né? A água lá e é muito rara mesmo e muito valorizada. Por quê? Porque não tem. Eu falo, os ODS é sustentabilidade, é esperar, não esperar findar um bem, Bem, né? para depois correr atrás, né? Mas fazer com que a gente não perca essas... são coisas lindas da natureza, né? Nós temos a questão da energia solar hoje, né? A energia renovável. Então, tem vários, né? Tem lugar que tem vento, tem eólica, tem Então, para a gente buscar essa alternativa, né? Para imaginar assim, eu sou auditora de standards de feiras, das grandes feiras que tem internacional. Eu audito standards sobre sustentabilidade. E aí você vê assim, o cara num espaço enorme, bem claro, e ele põe 4 testeiras de LED. Olha que absurdo, né? Ele
precisa de luz, ele não precisa de mais nada. Ele já tem a luz natural do espaço, que é um gasto enorme, milhões de lâmpadas, milhões de quilowatts, e ele vai por uma testeira. Ele acha lindo isso, vai pôr o logo dele. Ele podia levar um LEDzinho, fazer um LED, levar só um notebook, deixar rodando lá, e economizaria. Então, são esses atos. E dentro da casa, a mesma coisa. Água de reuso, fazer compostagem com as cascas, ou doá-las, separar plástico, papel, né? Bem certinho para deixar para o catador ou na cooperativa que você vai levar, tá limpo, arrumado, né? Adequado. Então, nós podemos fazer muito na nossa residência. Educar os filhos sobre não usar adequadamente os recursos. Plástico, né, gente? Plástico é o vilão do mundo. Então, eu não uso quase nada de plástico. Eu vou no mercado, eu levo a minha sacola, eu pego as frutas e ponho no saquinho, tento pôr... Porque na Europa, você vai lá, você pega um saquinho e põe tudo, a laranja, a banana, tudo, chega lá, a pessoa pesa e você põe na sua sacola. Aqui não, a pessoa leva uma laranja, põe no saquinho, uma pera, põe no saquinho. Então, é um absurdo. Tem gente que rouba a sacolinha do mercado. Enquanto a mulher está lá, descata a sacola nova e põe para usar. Gente, é um horror. E tem, olha, nós temos as indústrias, então, você falou de governo, né? As indústrias estão dentro, o governo está dentro das suas questões de trabalhar, né, um espaço sustentável para a população em geral, né? Estar junto ali orientando, né? Tem a questão da vida terrestre, vida marinha, né? A vida marinha, ela se divide em os frutos da vida marinha, os peixes, tudo que a gente consome, e o próprio manancial, o próprio espaço deles. Então, pensar isso, né? Evitar lavar quintal enorme, né? Tentar um meio alternativo, fazer uma escala, né? E olhar a sua conta de energia e falar, eu vou diminuir isso, né? E você consegue, né? Ou então, água, a mesma coisa, telefone, etc. A gente precisa saber consumir com coerência, né? Consumir com inteligência. Com inteligência, né? Eu acho que quando a pessoa não é inteligente no que ela faz, ela se auto-prejudica aos outros, né? Ninguém tem o direito e paga-se pena quando se prejudica os outros, porque a senhora está já a terceira vez que diz que faz parte, né, da área do judiciário. Professora, tem duas coisas que me recorda à medida que a senhora está falando, que pertence praticamente a esse espaço que a senhora acabou de falar. Fiz uma entrevista com o nosso estimado amigo pessoal, né, o médico, né, que eu digo que é o médico dos médicos do meio ambiente, né? E também ele diz assim que o problema, a dona de casa não sabe fazer o descarte das coisas, por exemplo, das cascas, né, da água que ela utilizou para cozinhar, né, as coisas e tal. Tá? E também ter a oportunidade de entrevistar um rapaz que está fazendo doutorado, também não é no meio ambiente, mas envolve o meio ambiente. Ele trabalha com essas substâncias nocivas, né, que são, na verdade, venenos, né? Tanto a aspiração daquela fumaça, né, daquele ar, daquele bafo, quanto a aplicação disso na terra, por exemplo, nas plantas. Então, nós temos duas visões de dois especialistas. O nosso querido médico inesquecível e sempre atuante, né, que está com foco em nós, pessoas humanas. Recentemente, ele fez uma palestra para a senhora, me parece, né? Então, ele está falando no foco da pessoa humana e o meio ambiente. O expert em questões de substâncias de tratamento do solo, tá? Ele está falando do quê? Do envenenamento do solo, das plantas, e que isso influencia na nossa alimentação. Nós temos um vai e vem aqui de dois experts, né, que se fecham. Então, como descarta a casca do alimento, né? Eu acho que está faltando, ninguém deu uma dica para a dona de casa que não teve esse treinamento, sabe? E, é um dia a dia, quer dizer, bota tudo no lixo. Nós temos pessoas que vêm aqui, tem uma cesta de lixo da prefeitura, que é a diversão das pessoas, aqui não há outra. Então, eles enchem de coisas, se jogam ali, põe no chão, inclusive, sabe? Atrai baratas, aquelas coisas todas, e o cachorro vem e rasga o pacote.
Então, a pessoa está fazendo malefício para ela, para mim, para o meio ambiente. O que ela está fazendo? O que mais é atacado? Eu acho que, no princípio, o mais atacado é o meio ambiente, porque dali vai espalhar, né, os insetos, aquelas coisas todas. Assim, a ordem, né? Os dois estão certos, as duas visões se complementam, e quem mais é prejudicado na hora do descarte das sobras da cozinha, por exemplo? Então, nós estávamos juntos na palestra, foi uma reportagem que a gente fez, o Saldiva estava junto. O que que a gente coloca, né? E nós temos que respeitar o espaço do outro. Se a empresa está fazendo, ela está juridicamente tendo a licença para isso. E tem todos os EPIs para quem faz, tem a questão de o que ela pode trazer de nocivo, né? Existe toda uma regulamentação. Né? Ainda mais se a pessoa está aí num doutorado, ela não estaria numa empresa que não está adequada, né? A todas as coisas da CETESB, as leis. Tudo, ele sabe tudo. Então, assim, não tem como dizer, está errado. Não, está dentro das conformidades. Agora, a forma como se faz isso, e como as pessoas são envolvidas, é muito, muito sério, porque, na realidade, se ela está dentro da conformidade, o que ela está exalando, ele não é nocivo, principalmente para quem está do lado, né? Porque tem paredes, tem distâncias, tem a lei dos limites, né? Que as casas são construídas dentro de uma legislação também, né? Então, às vezes a pessoa que está se achando incomodada, ela tem algum problema, então ela precisa, antes de mais nada, ver o que está acontecendo. Porque senão eles não estariam ali, né? E todos estariam, né, contrário. Então, precisa tomar muito cuidado. Como diz outro, o ODS é um pacto global onde todos se unem para melhorar o meio ambiente. Então, não é pontual. Uma pessoa, uma empresa, não é referencial para ninguém tomar decisões diferentes, porque eles já estão dentro de uma conformidade. Então, fizemos uma entrevista com o pessoal da área de lixo, né? Então, também é interessante fazer. Né? Vocês estão mexendo com todo o meio ambiente. Procurem conversar com os lixeiros e vocês vão ficar impressionados o que eles vão contar, né, do que sucede. Então, parece que uma pessoa reclama, uma pessoa cita, mas ninguém entrevistou o principal personagem, né, que lida com o lixo humano de descarte da cozinha, né, da despensa dentro da casa. Então, mas também está dentro da conformidade, viu? Fica tranquila, porque se não tivesse a indústria e a prefeitura, que normalmente é a prefeitura que é mantedora, prestadora, eles são prestadores, né? Eles estão também, eles têm, hoje em dia, para você qualificar um prestador, que chama terceiro, tem toda uma legislação. Eu faço capacitação de fornecedores dentro das organizações, e não é qualquer um que presta o serviço, ele tem que estar dentro da regulamentação. E a área de saúde, a área de alimentos são as mais críticas. Né? Então, com certeza... Tem que orientar isso. Tem que orientar as pessoas. População. Tem que orientar exatamente como fazer, né? Eu acho que deveriam ter distribuição nas casas para os procedimentos, né? Complementando o meu pensamento. Né? Eu acho assim, não tem ninguém treinando. Oi? A ODS tem esse objetivo, só que assim, nós somos voluntários. Nós temos mais de, sei lá, no Brasil, 5.000 pessoas atuando para os ODS voluntariamente. Então, a gente precisa contar com quem está no nosso entorno, né? Eu, por exemplo, fico numa tenda verde de um espaço enorme aqui em Guarulhos, no Parque Maia, disseminando conhecimento e convocando a ser signatários. Signatário é assim, eu sei, entendi e assino. Né, que eu vou buscar fazer. Não é para fazer os 17 objetivos, é para colaborar, faz aquilo que lhe cabe dentro da sua competência, trabalho, cultura, questão social, e faça a sua parte e dissemine para aquele, olha, eu não posso cuidar da questão dos mananciais, da água. Não sei, porque vem uma água lá, eu não sei se está bom, não, mas procura, né, quem pode, dissemina, vai atrás. Se você for somente uma pessoa que ajuda a divulgar esses objetivos, porque qual é o objetivo deles? É que a gente tenha sustentabilidade para sobreviver. A senhora teve pouco.
A Essas, senhora teve há pouco tempo sim, esse médico, né, fazendo as palestras para a senhora lá, que eu considero que é o nosso rei do meio ambiente, né? eu falei da Ele é educação e bastante falou da crítico. saúde na É, entrevista. ele está bastante crítico com o posicionamento das mulheres, né? Diz que elas põem a gordura né, dentro do cano da água, da cozinha. Ele tem um monte de coisas que ele fala, entende? Que são danos. Segundo ele, quando você põe a gordura, né, por exemplo, assim, que você está despejando, não vai utilizar mais no cano do esgoto, diz que aquilo ali é o Também alimento das envolve água. baratas. Vai Aquilo ali é o alimento das baratas. Aquilo faz um bolor assim nos canos. Aquilo ali é para fazer criação. Tem que ver como ele explica, né? Mas isso é Daquele jeito. pontual, viu? A gente não pode pensar individual, tem que pensar macro, Sim, global. Por isso ele que é um está plano explicando para global. as donas Então, de uma casa, pessoa, né? 2 pessoas não vai fazer a diferença. E Ah, essa se ela é onde dona. muita gente, carros que passam recolhendo os óleos, né, nas Isso, casas, que depois dá até compra. um sabãozinho, vem lá e te dá 2, 3 sabãozinhos. Exatamente. As igrejas têm recolhimento. É isso. Eu frequento, né, muito lá o IBCC, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Lá tem 3 espaços É enormes para isso você que eu pôr quero que a tudo. senhora Lá mostre. É tem isso que eu a, quero. a tampinha de garrafa, a gente recicla, fazem coisas para a área de terceiro setor, né, são as ONGs, que agora é OSC. Então, tem muita coisa. Eu faço tampinha de garrafa, eu dou para um PET, porque o PET troca na indústria de plástico por ração, né, esses PETs Certo. sociais. Eu faço plástico, né, além da tampinha, plástico. Plástico tem vários tipos de plástico, né? Eu dou até uma palestra sobre os tipos de plástico. Depois, papel e papelão, que eles não gostam muito, porque é muito pouco, e a latinha. O ilhozinho eu guardo, e eu já tive experiência e vivência de uma pessoa que não tinha os braços, e a gente conseguiu órtese para ela com os lacres da latinha. Nós fizemos, assim, garrafas PET, mas tipo assim, mais de 3.000. A gente envolveu toda a comunidade, os bares, os restaurantes. Eu ia buscar no motel as coisinhas, as latinhas para pegar os ilhotes. E a latinha, né, para as pessoas, a cooperativa, 81 latinha dá 1 quilo, né? E amassa direitinho e vai lá e vende. Já esteve bem mais caro, agora teve uma reportagem que eu não, acho que foi Globo Repórter, não assisti, fiquei de pegar depois, que esse ano, no ano passado, tudo que fez de latinha, de produção de latinha, foi o mesmo número que foi arrecadado e foi reciclado. Então, nós estamos, assim, muito bem sustentáveis nessa questão. Então, Não fizeram é lá. isso. É isso que a senhora está falando que o doutor também chama a atenção, né? Não é botar o óleo para limpar a cozinha no ralo. Quando põe o óleo que sobrou no ralo, está fazendo uma alimentação das baratas nos esgotos, né? Então é uma coisa horrível, assim, mas aqui a pessoa, né, tem que entender os atos dela e as consequências. Aí tem, a senhora está falando das soluções, né? E ele falando dos problemas que a mulher causa ao meio ambiente dentro da casa dela, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque um assunto complementa o outro, né? E talvez também, quando a senhora fala das ONGs, enfim, que estão trabalhando, né, ensinando a reciclagem, talvez tivesse que ter mais divulgação nas ruas, ou pelo menos um folheto de passagem uma vez por mês, cada 3 meses, né, para as pessoas também se engajarem, né? Às vezes também não sabem, né? Foi muito boa a explicação, excelente, viu, professor? Existe Bom, uma instituição também da ONU que chama Lixo Zero. O Lixo isso, Zero, ele capacita gratuitamente pessoas para trabalhar lixo zero na escola, é um curso. Lixo zero no condomínio é outro curso. E lixo zero nas residências. E compostagem, que tem bastante também. Guarulhos tem quase a cada 4 meses tem esses 3 cursos e são excelentes, porque você tem uma visão, né? Tem assim uma exposição de quanto gasta para fazer um prato, uma colher, isso, aquilo, para você ter uma noção assim, de que não dá para desperdiçar. Né? Você pode catar lá os seus pratos que não está 100%, que não está o jogo completo, as colheres, doa num lugar onde fazem bazar, numa igreja, numa é, instituição social. Né? Então, o que a gente pode colaborar? Né? Ser enxuto, ter o mínimo lá para consumir. Quando for lavar a roupa, gente,
não faz a máquina ficar todo aquele tempo. Por exemplo, o segundo passo da máquina é molho. Se deixar de molho. E está na tomada. Aquele período que fica de molho, você está consumindo energia elétrica, só que a máquina está precisa. Tem que parar pô. Eu falo assim, a máquina, quem comanda é você. Põe lá e vai embora, aí gasta água 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Eu bato, uso a água para tudo, a roupa, a água do... O que a mulher... A água que bateu a roupa, né? Você pode usar para o pano de chão, né? Pode usar para outras coisas. Depois do pano de chão, vai lavar o quintal. Então, quer dizer, o meu custo é... Essa questão, minha água é super bem utilizada. E tudo a gente quer fazer isso. Por exemplo, o restinho de alimento faz a compostagem. Né? A compostagem dá a terra linda, maravilhosa, planta uma flor. Vamos supor assim que a pessoa escutou e não sabe o que é compostagem, como fazer. Pode explicar para a pessoa mais simples? Sim, compostagem é você selecionar todos os rejeitos, né? Que não são lixo, né? Mas pontas, cascas, né? Cascas de legumes, sobra de alimento, são coisas que não são lixo. Porque lixo mesmo, gente, é o mínimo que a gente tem, se a gente fizer todo o processo. E aí você composta isso, você deixa, ele fermenta e ele vai virar chama churume, que é um adubo orgânico, maravilhoso para as plantas, né? Para você, hortaliça. O lixo zero, ele fala muito de você ter a sua hortinha, principalmente de os temperos, né? Orégano, coentro, essas coisas todas, que é o consumo, né, gente? A gente não pode consumir. A mídia, ela é bombástica, né? Eu brinco assim, às vezes eu falo que eu estou na contramão, às vezes, porque eu dou aula de sustentabilidade e depois dou aula de marketing. O marketing, assim, ele estimula você a consumir. Então, você tem que cuidar disso. Ninguém manda em você. Né? Eu tenho mania, eu vejo lá, eu quero comprar. Falei, você tem que ver a necessidade, se é ideal. Às vezes está até com um aperto financeiro, porque ele está gastando em coisas que não são essenciais, e muito pelo contrário. Cada vez que você compra uma roupa, gastou 5 mil litros para fazer de água. Aí você fala assim, mas a água é do fulano. Não, a água é nossa. É nossa. E aí? Né? Porque não é falar assim, eu esfrego todo o meu quintal e não jogo com a mangueira. Né? E tem gente que fala, nossa, ela pode pagar. Mas não é isso, questão de eu pagar. Eu não estou pensando em mim. Eu faço água de reuso, que nem a senhora estava falando, né? Sim. O que está saindo da máquina, eu não ponho fora. Eu guardo dentro de balde, se vai escovar o chão. Né? É difícil, porque é tanta coisa que a gente tem dentro de uma casa para fazer, às vezes não tem nem tempo, né? Ter o staff de empregadas, né? Mas eu acho que é importante a gente também ter essa economia, como a senhora está comentando, né? E nós temos, então, um aprendizado com a senhora nesse exato momento, que coincide, né, com o nosso querido médico aí que já foi fazer palestra para a senhora também, né? Doutor Natalini, eu sou uma pessoa fã incondicional dele, né? Eu conheci logo que vim para São Paulo, estou mais de 40 anos aqui. Eu nunca vi o doutor Natalini, em algum momento, não estar falando da proteção do meio ambiente. É uma coisa, né, sensacional. E todos os cargos que ele praticamente ocupou foram desse campo, né? E eu acho que, em termos de destaque, digamos assim, tá, de homem, né, defensor do meio ambiente, quem tem que levar a taça é ele, viu, gente? Recentemente ele fez também uma palestra para a senhora, foi no mesmo tema, isso? Ficamos juntos numa entrevista com 3 profissionais. Eu falei da educação, ele da saúde, e a outra moça falou especificamente de água, né? Que ela era da Sabesp, é da Sabesp. Tá E vendo, o que nós falamos é assim, seguindo os passos da ODS, né? Que a gente precisa erradicar a pobreza, a fome, etc. Que nem fazer com que, assim, vai cozinhar um legume, pega aquela água, depois faz um caldo, né? Sim, Você sim. não vai jogar fora, vai ter as proteínas, né? As mulheres precisam pensar assim, minimizar, vai varrer a casa, né? Põe um pano úmido e vai catando, né? Para que você não precise depois ficar fazendo. Você tem que facilitar a sua vida. Facilitar a vida. E não consumir, que nem produtos de higiene,
somente desinfetante, faça o seu desinfetante. É muito simples fazer, porque aí ele está puro, ele não tem química, né? Não vai acabar com o meio ambiente, porque o cara que faz lá, se ele tiver menos consumo, ele vai fazer menos, e fazendo menos, polui menos. Então, essa visão de macro mesmo, né? É energia solar, hoje em dia, tem muitas casas buscando. A energia solar, ela é tão importante que, assim, o Brasil é muito rico em termos de sol, Sim. né? E eu posso instalar as telhas lá, conforme for necessário, ou que comporta no meu espaço lá. E se eu tiver 1.000 kW e eu só usar 100, eu posso mandar os outros 900 para 9 pessoas no mundo, porque hoje é satélite. Eu posso mandar para... A minha irmã, ela está em Caçapava e a minha sobrinha está na Austrália. A minha sobrinha usa a energia solar que a minha irmã manda. Então, é tudo conectado, tudo arrumadinho. Então, é assim, um investimento que a princípio é caro, mas acontece que ele se paga rapidinho e também você não está poluindo, né? Você não está usando energia elétrica. Eu acho que é a modernidade que Sim. tem a sustentabilidade. Não adianta eu sou moderna, usar roupa não sei o que, meu carro não sei das quantas, e não tem noção que está destruindo a própria condição de sustentabilidade, como a senhora disse, dos filhos, né, futuro, Né? netos. Usa próprias. Uma coisa que a gente fala também que a mulher pode fazer muito, né? É a questão assim, não fazer a comida numa medida que não sobre. E se sobrar, faça um bolinho de arroz, faça um bolinho lá É uma torta de legumes, né? É gostoso, hein? e assim, se puder, faz para 2 vezes, para não precisar, por exemplo, tem gente que só come feijão se for fresquinho no dia. Então, cada dia que você usa lá o gás, usa, né, a energia, usa a panela que vai lavar, tem que pensar assim, o que é que eu posso minimizar, né, para ganhar tempo até, e esse tempo, uma das coisas é a saúde, e dentro da saúde complementa as atividades, né, que a gente fala dentro das práticas alternativas. Então, caminhar, né, ter, assim, tem 3 tênis, mas nenhum presta para caminhar, né? Porque só viu a beleza, não viu a conforto, o quanto que tem a questão ergonômica adequada, né? E assim por diante, as pessoas pensam muito na casca, né? E esquece do que é Conteúdo. essencial, do que é importante, né? Tá, Então, tá tendo né? perdão, tá tendo alguma campanha especificamente nas escolas com as UDSs? Ou ainda não? Umas já estão começando, mas devagar. Por isso que eu costumo dizer assim, eu acredito que tem coisas que as pessoas fazem, mas não sabem que está dentro dos 17 objetivos. Sim, Na sim. realidade, tudo que a gente faz, porque contemplou, eles tiveram mais de 10 reuniões, mais de 180 países, e pensaram em tudo, tentaram pensar em tudo, 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 e não deixar ninguém de fora e não deixar nada de fora. É, Então, tem muitas vezes você faz algo que está dentro da ODS, a escola faz, mas ela não sabe que está dentro. Então, a princípio, eu digo assim, não é que a gente está devagar, é que a gente não registra. Né? Eu sou auditor fala assim, cadê as evidências objetivas? Não adianta você falar para mim, olha, acontece tal coisa ali. Falei, eu quero saber, não adianta você falar, você tem que mostrar. Chama as evidências objetivas. Rastreabilidade, eu volto, né? Por exemplo, eu sou auditora de meio ambiente, eu vou no lugar, o pessoal fala assim, não, eu guardo a água, eu faço isso, eu quero evidência disso. Eu não posso aceitar você falar, eu tenho que ter prova. Né? é a nossa formação inicial, né? A minha também é contábil, eu também fiscalizo praticamente tudo, né? A gente quer saber como é que é, não é pegar e enrolar, né? A gente acabou tendo um treinamento praticamente para o restante da vida, como a senhora está falando, né? Quando a gente está na área da comunicação também, né, e trabalha em algumas coisas que eu lhe mostrei, umas carteiras lá, também a gente parte para esses princípios, né, de que tem que confirmar a informação, né, os culpados, os que estão sofrendo, né, as consequências, enfim, tudo tem uma rastreabilidade, né, como a senhora disse, através das evidências e das provas para a gente poder agir, né? Então, nós temos muitas profissões, assim como a senhora está colocando da área da auditoria contábil, né?
Eu trabalhei desde os 15 anos até os quase 22, tá, dentro da tesouraria da Matarazzo, que era uma SA das maiores do mundo na época, tá, e tinha que estar junto do, né, a minha área era o caixa, e olha um dinheirão, viu, que não era brincadeira para controlar, e junto com os contadores, junto com os tesoureiros, junto com os donos da empresa, junto com os auditores que já chegavam, né, então, de cedo eu entendi o que que é, né, e até recomendaria para quem pode um dia lá é jovem nisso aí, a gente aprende da responsabilidade, né, do que é dos outros, em primeiro lugar, né, e o segundo lugar, assim, o meu trabalho tem que ser muito responsável, porque se eu for fiscalizado e fiz uma coisa errada, como é que fica, né? Então foi muito legal, né? A nossa área contábil, ela deveria ser mais desenvolvida até para o pequeno comerciante, entendeu? Que ele poderia ter muito mais resultado, né? Objetivo de lucro, tudo. E é uma lástima, eu acho assim, não existem escolas voltadas para as microempresas, em termos de área contábil, né? Para além de fazer a Hoje própria tem auditoria, muito. né? Então O temos que. Sebrae faz, o Senac faz, e É, muitas coisas grátis. Tem muita coisa. Hoje tem o Empretec, que é um cursos, curso, né? Que só você é está falando, fantástico, mas os tem treinamentos muita na coisa. empresa também é importante, né? É. Uma coisa é ouvir a teoria, outra coisa, alguém entra no meu recinto e me ensinou a fazer, né? Acho que estamos tendo uma grande oportunidade de renovação, né? Eu acho que pós-pandemia aumentaram muito os números, inclusive, de microempreendedores, né? E agora a internet favorece o treinamento, até online, né? Também, que é uma Muito. bênção, né? Um alívio, né? Tá bom? Então, deixar claro que a auditoria que a gente fala não é financeira, ela é de Eu sei. sustentabilidade. E é assim, quando você falou assim, o que o governo está fazendo? A ODS 11 fala de cidades, né, e comunidade sustentável. Então, Uhum. desde que a prefeitura tem que zelar ou ter alguém para ver, quando for pedir lá um alvará para construção civil, Pois se o é. ambiente vai afetar algum mananciais, vai afetar alguma coisa que seja nociva ao meio ambiente. Então, a prefeitura cuida da água, a prefeitura cuida da energia, né? Ela tem parceiros que prestam serviço, mas elas que estão, né, vendo de que forma que está dentro do município, dentro da cidade. Então, todo mundo está envolvido, todo mundo. Não é Sim. só uma pessoa, né? Porque o consumo de produção responsável, que é o ODS 12, fala das indústrias. Ter logística Certo. reversa e com punição se não fizer isso. Então, pneu. Eu vendi o pneu para o ciclano. Eu tenho que dar um jeito de buscar esse pneu lá. Tem um tempo de vida, ele tem que fazer essa parceria. Né? E tudo. Uhum. Outra coisa que a dona de casa pode fazer maravilhosamente é evitar o plástico. Copo descartável. Gente, Certo. eu chego Concordo. aí, eu sou da Pastoral do Saúde, eu levo idosos no hospital. Outro dia fomos fazer um ultrassom. Eu estava vendo um senhorzinho, ele pegou em meia hora 8 copos, porque ele tomou 8 copos de água. Só que cada vez que ele pegava, eu estava quase enlouquecendo. Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, mantenha esse copo até o final, porque o senhor vai ter que, nesse período, encher essa bexiga, e cada vez que o senhor vem, você joga um copo, joga um copo, joga um copo, o senhor já matou meia dúzia de árvores. Eu fui lá na direção no Cura, é um dos melhores laboratórios de São Paulo, e do Brasil. Fui lá e falei, pelo amor de Deus, quero falar com a gestão, com alguém, né? Falei, É moço, põe claro. uma plaquinha, põe o símbolo Isso. do ODS, põe o É, símbolo da água e fala, gente, mantenha o copo. Eu faço isso nas festas da minha família. Eu falo, mantenha o copo até o final do processo. Não vou dar mais copo. Eu deixo lá meia dúzia, tem meia dúzia de pessoas, meia dúzia de copo. Garfinho de mas tá plástico, certo. prato de plástico, tudo isso é É, nocivo demais. é que se as Precisa pessoas não de têm pensar. a educação desde a infância, né, é mais difícil a gente dialogar com elas, Aí né? eu estou usando plástico, papel, viu? Eu estou É, só de papel. Falei, gente, é tão importante, né? E saquinhos de papel. Eu fui num restaurante chiquésimo mesmo aí, né? É o do Terraço Itália. Chegou lá, os talheres, tudo em saquinho plástico, não sei o que, no saquinho plástico. Tudo... Ai, quando eu saí, eu falei, moço, fui lá, falei, quero falar com ele. Falei, querido, tá aqui meu cartão, eu sou das ODS, faça o favor, troca esse papel. Sabe o que ele fez? Quando ele fez de papel. Bonitinho, comprido, lindo. Eu até tinha por aqui, que eu levei em outros lugares depois. Ele me mandou a foto e agradeceu.
E eu vou dar uma palestra lá para os funcionários. Então, Então, e a é minha isso que palestra está é certo. voluntária, né? Nós E mesmo precisamos assim, 1.000 tem gente mulheres igual a senhora, pelo menos aqui na capital de São Paulo. que... Acho que a senhora tem que montar uma associação de treinamento, principalmente das mulheres, né? Que é as Eu que tenho, estão posso junto da fazer esse família. treinamento. São Uhum. as que estão junto da família, né? Eu acho que aí a saúde delas, do ambiente, é a saúde da família delas também, né? Tá muito Outro legal. ODS que eu acho importantíssimo falar é 8, que é trabalho decente e crescimento econômico compartilhado. Então, não é só o patrão, né? Ele tem que dividir, tem que pensar, olha, eu tive um ganho extra, a equipe trabalhou legal, vamos fazer uma forma ou acrescentar, tem a legislação trabalhista, fica Conhecimento, meio né? flexibilizado, mas, sabe, pega as crianças e faz cada um que tem filho até 6 anos, a gente vai levar um brinquedo, vai levar uma roupa, é época do agasalho, frio, vamos comprar uma jaquetinha para cada um, fazer, assim, sermos, né, unidos nesse sentido. Quando Um a gente fala mutirão, todo, né? Um mutirão regional, a digamos assim. base da pirâmide é quem que precisa ser instruído, porque senão a pirâmide cai. Né? É Essas verdade. pessoas mais simples é quem carrega o piano. Então, Sim. ele tem que cuidar da coluna, senão não vai ter, né? E todo carregador de piano tem que cuidar da coluna. Então, essa questão, né? Consumo e produção responsável, né? Dentro das É. empresas, e com um olhar maior, né? Redução da desigualdade, tem a questão da gente fazer a comunidade e a cidade, né? Ser sustentável. Então, eu sou tão neurótica, entre aspas, né? Eu vou catando, eu ando com a sacolinha, eu vou catando. Quando eu vejo lixo demais, eu tenho luva, eu cato. Porque, assim, se você deixa, os outros vêm e faz também. Então, se estiver limpo, não vou evitar que aconteça, mas vai minimizar o número de casos. Então, essa, sabe? Outro dia a menina falou assim, pelo amor de Deus, você cata. Eu falei, tem um rapazinho, eu moro perto de uma universidade, e ele passa todo dia para ir para a faculdade, e ele faz educação física, é uma faculdade de educação física. Ele paga a escola dele com as latinhas e Tá plástico. vendo? Então, eu dou para ele. Eu colocava na reciclagem, porque a prefeitura passa todo sábado para pegar, mas tem os catadores, né? E assim, o ideal é que os catadores, que você dê para um catador que esteja numa cooperativa. Porque se você dá para uma pessoa que não tem... Porque na cooperativa, hoje, elas também estão ganhando muito, reciclando e recolhendo isso, né? Comprando. Então, elas também querem. Agora, você dá para um catador, ele vai lá na esquina, ele fuça, cata o que ele quer e deixa o resto lá, e às vezes tudo sujo, né? Tudo bagunçado. Porque se ele abrisse o pacote, pegasse o que lhe interessa e fechasse e colocasse num cantinho, não, ele rasga, é uma coisa horrível. Então, eu prefiro dar pontual. Então, a tampinha de garrafa eu levo lá num bar que chama Vira-Latas, e o bar chama Vira-Latas o bar, e o bar é famoso. E o bar recebe, é um posto de coleta lá, das tampinhas, para mandar para um coisa. Já fui atrás para ver, uma moça que recolhe os cachorros, que lava, vermifuga, castra, e depois busca um lar, né? Então, a gente doa para ela reverter em ração. O saco de ração, eu tenho cachorro, o saco de ração tem pessoas que fazem forro cobertor, né, para as pessoas de rua. Então, tem muita coisa para fazer, gente. Uma das coisas que a gente fala mais tempos antigos, né, que era uma forma de conscientização, né, e que está valendo ainda, quer dizer, o direito da liberdade de cada um, né, termina quando começa a do outro. Se uma pessoa fica prejudicando a outra, ela está invadindo a liberdade, o direito da outra. Eu acho que esse é o conceito principal de direitos humanos e de cidadania, né? Outra coisa antiga que era, né? Faça aos outros aquilo que queres que te façam. Isso é bíblico, né? Então, eu acho que a senhora tem um trabalho belíssimo, eu fico muito honrada, né, de que a senhora, no meio de tantas atividades, que atende obras da igreja, obras sociais, né, os alunos, né, seus colegas, né, professores, a sua clientela. Então, uma pessoa com um consumo horário de quase 15 horas dia, né? Ele nos brinda agora aqui de manhã cedo, tem essa entrevista, trazendo para todas nós mulheres não só o seu exemplo, mas os ensinamentos para a gente também querer ser colaborativa, né?
com o meio ambiente, não ser aquela pessoa horrível, né? Aquela mulher desleixada que tudo deixa de qualquer jeito, não estou nem aí. Muitas têm filhos, têm netos, muitas vezes as crianças vão precisar desse meio ambiente limpo, organizado, né? Eu considero, no final desta história toda, que as prefeituras deveriam de ter um trabalho mais intensivo, né? Eu acho que não tem, eu mesma procurei locais para descarte aqui próximo, não encontrei, tá? Nós estamos próximos ao aeroporto de Congonhas. Em termos de colocação de lixo, né? Eu pedi para uma pessoa muito confiável para revirar o bairro inteiro se havia uma cesta de descarte de lixo, conforme tem aqui na frente desse número desta casa, e não existe, só existe aqui. Então é engraçado, vem pessoas de tudo que é lado trazer saco de lixo e largar ali. Então, como é um pequeno ambiente para um monte de coisas que vêm, ficam na calçada. Agora a senhora diz, o lixeiro passa, mas o lixeiro não está vendo a quantidade de lixo no chão e que uma caixa não é o suficiente para todo o lixo da região, né? Então, é assim, estou comentando, tá? A gente está tentando cobrar das autoridades esse tipo de oportunidade. A senhora é uma doutora praticamente nessas áreas todas, né? Respeitada mundialmente. Então, as Nações Unidas estão de parabéns com a senhora nessas lutas à frente, né? Que faz com galhardia e resultado. Mas a gente precisa também, né, que a Prefeitura de São Paulo fique agindo, ensinando a população a agir com a dignidade, o tamanho e a importância da cidade. Não, eu estou na cidade, que mais isso, mais aquilo. Pô, mas você é o primeiro a poluir sua cidade. Quer dizer, então não tem uma conexão. Eu acho que essa falta de amor à cidade, falta de amor ao bairro, falta de amor à limpeza da sua rua, tá? Falta de amor ou de vergonha na cara, desculpe o palavrão, educação, seja o que for, para respeitar a outra pessoa, né? E aquele clássico ensinamento que quando a gente era criancinha, lá nas igrejas informavam, né? Faça aos outros aquilo que queres que te faça. Lembra? Né? A senhora é muito mocinha ainda, tem idade para ser minha Até hoje, filha. né? Bíblico está Mas, aí, o domínio público, né? E todo mundo sabe. domínio público, mas é E a coisa gente que eu tenho tem idade para sua mãe, eu sou avó de um monte de moças aqui que eu vejo que eu já estou na idade de ser a vovó delas, né? As jornalistas estão me tratando já como se eu fosse a vovó delas. E realmente, né, a idade chegou, graças a Deus, né, e produtiva, tá? Mas eu gosto desse pensamento. Faça aos outros aquilo que queres que te faça, né? Cuidar do meio ambiente para ela hoje, para aquela pessoa hoje, é cuidar para os netos dela no futuro. deixar Então um é assim, legado. deixa um legado, né? Deixa uma herança, vamos por assim, né? Do meio ambiente daquele local. E tem casas assim, né, antigas, por exemplo, tradicionais, né, que vem de pai para filho, de avô, de não sei quem, não é mesmo? Tudo novinho, parece tudo recém ainda, né, sendo implantada a casa, o jardim, o pomar. Quer dizer, essa tradição da família de cuidar, né, de plantar, como a senhora disse, né, plante em latinhas, plante em potinho, né, e dali tira o tempero, tira o chá para, né, tomar, melhorar no dia. Então, eu acho que a senhora deu noção completa de poucas coisas a gente transformar no muito, que é a saúde da gente, né? De poucas coisas aumentar o relacionamento e a qualidade de vida de todos, né? O descarte do que sobra, não ponha fora, como a senhora está dizendo, doe para que alguém transforme, né? Virem roupa, virem brinquedo para as crianças, né? Não sejam, principalmente, pessoas desumanas. Rir de pobrezinho porque não tem as coisas é a coisa mais ridícula, mais idiota que uma pessoa da face da terra pode fazer, né? Rir de um pobrezinho agora, amanhã depois ele é doutor. E a pessoa que riu fez o quê? Nada, ficou rindo da vida dos outros. Nós temos atualmente, doutora, até quero mandar para a senhora, nós temos hoje no Brasil 3 crianças totalmente pobres, de vida muito difícil, que já estavam indo no primeiro grau, estou sabendo disso, né? Passaram em Harvard. Teve um que passou em, parece que Harvard, Michigan, quer dizer, é uma menina, né? Passou em 3 universidades mundiais. Nós temos crianças hoje nas favelas totalmente carentes, com tanta inteligência e superdotação,
que, às vezes, um adulto não vai alcançar o que elas alcançaram. Então, não rejeitem criança porque é pobre, é porque não sei o quê, a pessoa não gosta. Poxa, seja adulto, que a gente não é Cabe cocada isso para na todo mundo ODS. gostar. Na ODS não cabe, porque a gente fala Não de cabe. todos, né? Tem vez e voz. E o que é Sim. bom é que é até 2030, não sei se é bom ou ruim, porque nós estamos atrasadíssimos, mas é a Agenda 2030, a agenda da ONU, junto, né, com os países. Então, nós temos até 2030 para fazer os 17 objetivos, né, para E fazer são essa 7 anos que faltam. e aí nós temos muito, muito de que todos, né, que a gente Todas, se una, que a gente dê as mãos, que a gente possa realmente deixar, né, um lugar legal. Essas anomalias que acontecem com desastres naturais, não é que a natureza é ruim, ela está respondendo às ações do homem. Né? É só é, isso. É do a homem e da mulher, devolução que viu, a gente gente? está dando. Né? É dos homens e das mulheres, não é só os homens. Não, Né? homem Para a ser gente humano, pensar né? que isso é Quando quando o fala, homem, fala no o sentido da homem, de Deus, sociedade, né? Mas entenda que quando se fala em homem, tem mulher, tem jovem, tem todo mundo junto ser no humano. contexto de responsabilidade, né? Olha, eu tenho uma Não gratidão muito espere grande, até não. 2030, comece hoje, pelo amor de Deus, a fazer. E assim, é uma informação, né, que você está pertinho, o Santuário São Judas, ele está Sim, verticalizado e sustentável. Ele tem coleta de óleo, sim, coleta de sim. latinha, de latinha, ele tem tudo. Eu É. estive aí há uns 40 dias que eu fui para o centro, eu moro em Guarulhos, mas estava ali, perto, e foi muito legal, porque eu passei por lá para ver, deixei os folders, que eu tenho um folderzinho, né, sobre essa questão da sustentabilidade, e aí fui deixar lá um pouquinho, fui, né, rezar, ficar lá, e falei lá com quem estava coordenando no momento, eles têm 4 párocos, né, é um padre e 3 párocos, e eles me É falaram, um né, do que momento eles ali. estão fazendo. Não tem ainda a ODS. Eu falei, padre, tudo que o senhor fizer, acha onde está dentro dos 17 e bota um loginho, né? Porque tem uma figura linda, maravilhosa. Vou até pegar aqui, para eu pegar para mostrar, né? Então, é essa figura linda, maravilhosa, e esse é o folder que eu Sim. tenho, é um marcador de página, né? Estimulando a leitura e fala, né, dos 17. Então, eu fui levar isso aqui, eu deixei lá uns 500. Eles Hum. falaram, não, cada missa nossa aqui tem 300. Eu falei, então, mas só vai dar para 1,5, então. Mas, eu falei, Eles são os encantos, eu adoro todos eles, não é são seres humanos espetaculares. As moças, espetacular. aquelas moças e aquelas senhoras que trabalham ali também são de uma dedicação descomunal. É muita criança sendo atendida, né, em termos assistencial, órfãs, abandonadas, aquelas coisas todas. Estão em Eles têm um várias. trabalho belíssimo com travestis ali de rua também, que é uma situação bastante insolúvel, que o governo não dá jeito, né? Uhum. Enfim, tem um monte de coisas assim, de idosos, pessoas com drogaditas, pessoas com bebida, né? Que tem traumas, essas coisas, tudo é atendido ali O gratuitamente, viu? ODS 5 esse, que é gênero, né? Deixar todo mundo junto, é o ODS 5. Então, quer dizer, eles fazem isso que eu falei, o Brasil tem feitos, né? Uhum. Tem realizações, mas não mostra, não, né? Não tem Sim. evidência, não tem. Você precisa, eu brinco sempre, né? Não foi eu que disse, mas que eu gosto, que a galinha cacareja não é porque que ela fez alguma coisa, ela está É. dizendo que ela fez. Então a gente precisa cacarejar, né, gente? Senão a gente vai falar que. Né? Mas eles fazem uma boa divulgação, né? Eu acho que as moças, as jornalistas, as publicitárias ali, elas conheço desde mocinha, elas fazem uma Assessora de excelente imprensa, né? divulgação. Mas é pouco, né? Na proporção do tamanho de São Paulo, né? Também tem esse outro lado, né? E a gente precisa, sim, eu acho que essa integração, né? Que a própria diretoria, a direção de todo o sistema administrativo da igreja fazer esses intercâmbios, né? O que tem de legal na sua área, o que tem aqui. Aí uns vão aprendendo uns com os outros, eu acho que vão se complementando, As né? igrejas têm feito um bom trabalho, viu? Isso é É, é, ótimo. Eu fui em algumas festas juninas grandes, todas já com a separação.
né, o Reciclagem, né? espaço para plástico, outro para isso, outro para aquilo, tudo Isso. arrumadinho, e jovens ajudando a É. orientar, né? E quando põe no lugar errado, ó, não, é aqui, é ali, é ali. Isso é muito legal, porque, Isso né, é os muito jovens se bom, tem que envolvendo, envolver né? as crianças, a juventude desde o início, né? Eu estou muito grata, muito feliz, muito honrada. Eu acho que foi uma aula, não foi só um diálogo entre nós aqui para as mulheres pensarem um pouco, né? Houve sim uma possibilidade teórica da pessoa ter noção de onde ela pode ser colaborativa, onde ela é moderna, né? Eu acho assim, mulher todas somos, mas algumas estão tão antiquadas nos métodos, né, que ainda estão assim naquela coisa que antigamente se fazia. Hoje em dia uma mulher moderna não só está dirigindo um carro, né, que elas se acham muito importantes, não está só exibindo uma joia, etc. Ela tem que estar moderna também no comportamento, né? Nos relacionamentos, tem novos estudos, tem muitas coisas para serem feitas, né? E principalmente, doutora, eu acho assim que temos que ensinar muito o aspecto legal para as mulheres. Essa coisa do direito diário, né? As obrigações a fazer, como a senhora colocou. Só que, infelizmente, né? A gente não colocou a penalidade, né? Porque faz no meio ambiente, mas também paga a pena, também pode ir para ser presa pelo que fez no meio ambiente, né? Acho que essas coisas também da questão do direito tem que ser informada, né? É um Legal. crime ambiental, não é assim, eu joguei lá porque faço o que eu quero, não, você cometeu um crime ambiental, Sim. né? E aí é que está agora o lado muito legal que a gente vai começar a desenvolver bastante, tá? E começar a conscientizar as pessoas, tá? Cada coisa que ela faz errada, olha, isso dá tantos anos de cadeia, tá? Você tem multa X para pagar. Isso fica registrado no seu nome, se você for trabalhar, estudar, viajar, vai estar constando no seu nome. A Então, gente acho tem que que é ficar por muito aí que para a gente tem chegar que nisso, conscientizar, mas tá bom? uhum. Seria já uma coisa de segundo plano. A educação é a melhor coisa. Sim, Educar por para aí, é evitar. para mostrar também, né, que tem penalidades, né, que não é Eu, nós duas conversando aqui, eu convido todos a ser protagonista. Protagonista certo? é que ele faz a própria história. Então, Isso, eu tenho verdade. até um banner que eu falo, a pessoa é uma mandala, ele põe o rosto e lá está escrito, sou o protagonista. Aí eu falo, mas você só vai tirar a foto aí se realmente for fazer. Para botar só É, no só para celular, se não exibir não adianta. dá. A senhora é um Fazer. encanto, tem uma excelente didática, né? A comunicação acessível a todas as pessoas. Eu creio que ficou bastante importante para todas nós aqui da TV Jornal da Mulher Brasileira. A gente tem uma gratidão muito grande dessa sua simpatia e disponibilidade, né? Não é uma entrevista, é uma aula sempre, né? Que eu acho que você aprende muito, né? Até mesmo como se comunicar, até mesmo como ensinar. A pessoa olhando como a senhora faz, aprende, né? Então, pode amanhã depois fazer uma palestra, alguma coisa, né? Se espelhando na senhora, que é um grande modelo. Tá? Então, agradeço bastante, deixo aí para as suas despedidas. Se a senhora tem algum site, alguma coisa para, né, indicar, um livro, alguma coisa, fique à vontade para finalizar, tá bom? Nós temos o movimento nacional, né, dos ODS, então, ODS, Movimento Nacional, está dentro aí de todos os... tem Face, tem Instagram, tem uma série de coisas. Dá para chegar ali, por ali, pode ser voluntários, é muito importante. Hoje em dia está muito comum, eu participei há 2 semanas atrás de 3, revitalização das praças, pelo pessoal de ODS. Então, é bem legal, a gente planta as mudas, a gente leva as crianças a plantar, a gente explica, né, a importância daquele momento de plantar aquela árvore, o que ela vai trazer de bom para as crianças, né? E nós fizemos na região do Brás, há 15 dias atrás, em 3 praças. E foi muito interessante, porque a gente faz um lanche, aí, para ver como que é, a gente faz um lanche comunitário, a gente convida as pessoas a participarem, tem roda de conversa, tem ciranda, tem dança, né, roda de dança, e aí as pessoas levam os lanches, tudo em plástico. A gente está Uhum. falando de sustentabilidade, o cara leva tudo em plástico, tem sacolinha, e assim a gente fala, Jesus, aí a gente começa a dar uma aula a partir daí. Gente, Ah, estamos num evento sustentável. Isso aqui é sustentável? Isso é sustentável?
de 10 coisas, 20 coisas, tem 3 que está dentro do critério de sustentabilidade. Complicadíssimo. Eu não compro quando tem uma embalagem muito cheia de coisa, eu falo, não, gastou muito nessa embalagem, eu vou deixar aí para ver se não compra ninguém para ele parar de fazer. Então, tem que fazer a nossa parte. Vai falar, eu sou uma na multidão, mas uma andorinha só faz verão, sim. Essa Não, conversinha é de tão que não faz fácil, é... um pedacinho de tecido, dá, né? Dá para fazer um guardanapo, dá para fazer um saquinho para guardar as coisas, né? O lanche dentro. Um fuxico lá na ONG, Também, lá né? nossa, É, para fazer decoração. A barrada do guardanapo. Sabe? Tem isso. tanta coisa para a gente fazer, gente. É criatividade, né? Força de vontade também, querer ser uma pessoa moderna, ativista, né? Eu acho que É, aquelas mulheres antigas, aqueles ranço, aquelas coisas. Pior de tudo são as mulheres fora da lei, estão saindo. Que quantidade de mulher presa ultimamente, é uma vergonha, né? É uma tragédia, porque elas têm filhos, têm família, a mãe chora, o outro não sei o quê, né? Para que estragarem a própria vida, né? Isso a aqui é evolução, terrível às também. vezes, né? Se a pessoa não sabe se portar dentro do novo, ele acaba... Vocês, né? Então, Foi um prazer estar com vocês, viu? Eu espero que, igualmente. né, vocês tenham bastante saúde, paz Obrigada. e bem sustentável, dentro Certo. da E que a sustentabilidade. senhora seja reconhecida pelas Nações Unidas, né, como a nossa porta-voz, eu diria assim, de mulheres paulistanas aqui, né, ativista engajada na área também filantrópica, né, nas áreas de atendimento às ONGs de idosos, de deficientes, enfim, a gente vem trazendo aos poucos, né, desvendando a sua né, toda é tanta coisa, gente, todo programa tem que, né, mas realmente, com certeza, as Nações Unidas arquiva, né, todos esses nossos trabalhos aqui, a ONU Mulheres, e hoje eu acho que a senhora se superou, viu? Eu acho que temos que trabalhar assim, todos são responsáveis pelo meio ambiente, né? É muito feio uma mulher adulta jogar comida de qualquer jeito ali, porque quer se vingar de uma outra que está na frente, atrás, do lado, não sei o quê. Ela está fazendo um papel, inclusive, assim, além de ridículo, né, ilegal, pode ser presa, né? Uma pessoa que larga coisas que estragam o meio ambiente pode ser preso até por outro vizinho, porque ela está cometendo um crime ambiental. Chama a polícia, vem, algema, leva. E aí, é legal isso, ser preso porque está estragando o meio ambiente? Né? É uma coisa meio assim, né? Para nós mulheres, eu acho que nós estamos num outro nível, ainda mais numa capital como São Paulo, que as mulheres têm né, toda a condição de estar mais evoluídas, né? Muito obrigada, doutora. Deus te seja o grande protetor sempre. Nossa eterna gratidão e à sua disposição, tá? Obrigada, querida. Tchau, tchau. Fica Gente com Deus. querida, até a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira, tá? E continuem conosco, tem outras mulheres poderosas sendo entrevistadas por aí daqui a pouco. Um beijo no coração, até a próxima edição, ok? Tchau, tchau.